passar pelo momento da palavra. Nós vamos orar pela palavra, para que o Senhor fale aos nossos corações. Mais uma vez, Senhor, nós já oramos, cantamos, já lemos uma porção da Tua palavra no início, mas queremos ouvir mais do Senhor agora, através do Teu servo. Que o Senhor use conforme a vontade do Senhor, para falar aos nossos corações, para nos exortar também, Senhor. Que saímos aqui com essa palavra, mas que ela não fique totalmente guardada, mas que possamos praticá-la no nosso dia a dia, durante a semana, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Prazer. Rose, eu não sabia que era você. Alguém falou, olha, o momento missionário vai ser da Rose. Achei que fosse alguém aqui da igreja. Que bom tê-la aqui. Deus abençoe. Depois a gente pode conversar um pouquinho. Cumprimento os irmãos, os que nos acompanham também nas redes sociais. Hoje nós vamos iniciar a primeira epístola de Pedro. Os irmãos podem abrir as escrituras, por gentileza, na primeira epístola. E hoje nós ficaremos só nos 2 primeiros versículos. Eu quero chamar essa primeira fase, primeiro sermão, de forasteiros e eleitos, porque é isso que o texto fala basicamente. Mesmo assentados, diz assim o texto. Primeira epístola de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu oro pelos irmãos, visto que o presbítero Orlando orou por mim, já aqui no início. Nós estamos diante de um livro magnífico. Essa epístola de Pedro, ela é de encher os nossos corações e as nossas mentes, porque ela foi escrita por um homem muito simples, um homem de mãos calejadas, um pescador, um dos primeiros apóstolos, um homem de uma experiência dura para valer no início da sua vida, morava numa cidade pequenininha chamada Cafarnaum. É possível ou certo que a sua sogra morava com ele. Há quem diga que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Eu particularmente não acredito. Mas ele tinha sogra, ele cuidava dela, ele era um homem da lide, um homem possivelmente queimado do sol, trabalhador, rústico. E esse humilde pescador se tornou uma referência maravilhosa para nós, para os primeiros crentes. Ele foi levado a Cristo bem no início, quando seu irmão André o levou, diz o texto de Mateus 4,19, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, e eles eram pescadores, e disse-lhes, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E foi isso exatamente o que aconteceu. Pedro deixou as redes no dia em que ele fez a maior pescaria da sua vida, quando ele poderia montar uma indústria de pescaria, quando ele colheu tanto que 2 barcos foram poucos para tanto peixe. Quando ele se alegrou com aquilo ali, Deus diz, agora Pedro, deixa tudo isso aí, e vem aqui ser pescador de homens. E Pedro foi. Ele fazia parte do grupo dos 3 mais achegados a Jesus. Lembra da música do Pedro, Tiago e João no barquinho? Pedro estava lá. Na transfiguração, Pedro estava lá. No Getsemane, Pedro estava lá. Ele estava bem perto do Senhor e era um apóstolo que amava o Senhor bem de perto.
E talvez Pedro seja nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, junto com o apóstolo Paulo, um homem que a transformação de Deus na sua vida foi tremenda. Ele era um homem agressivo, temperamento agressivo. Lembra os irmãos que quando Jesus está no Getsêmani, foi ele que pegou a espada? Ele puxou a espada, ele era nervoso. E eu não sei o que ele estava fazendo com a espada depois de 3 anos andando com Jesus, mas estava. E ali, quando Jesus foi conduzido para a prisão, ele se exaltou, se exasperou e ele agiu violentamente, porque ele era assim. Ele era muito nervoso, muito rude, muito áspero, mas ele foi aprendendo e ele se tornou um dos homens mais mansos do Novo Testamento. Ele traiu Jesus, a gente sabe, a gente vê em Lucas 18, 27, que ele negou, ele passou por essa crise existencial. Por isso eu gosto dele, porque Pedro se assemelha a nós. Pedro não é um homem num pedestal, não nasceu gigante, nasceu rústico. E Deus foi transformando a vida dele devagarzinho, até que ele se torna esse homem que, quando a gente olha, pensa em 1 Pedro, que a gente vê a primeira epístola e a segunda, a gente parece que vê um homem diferente. Parece que não é aquele Pedro. Me lembrei do poeta Mário Quintana, ele já velho, conversando com ele aos 18 anos. Ele faz um texto dele conversando com ele, adolescente praticamente. Ele não se reconhece no menino. Pedro agora é grande, ele é másculo, ele é intrépido, ele é zeloso. Quando ele escreve isso aqui, ele já passou por experiências de prisão, ele já viu anjos, ele já sofreu muito, ele já pregou muito, ele já é um veterano na fé, escrevendo para a sua igreja. É interessante que entre a primeira e a segunda epístola, a gente vê uma diferença. A segunda epístola, Pedro é mais agressivo. A primeira, ele é mais pastorzão, ele diz, olha, eu sou pastor com vocês, sou presbítero com vocês, mas na segunda, Pedro está falando do final, do final dos tempos, então ele alerta, ele entende o seu momento, ele entende a gravidade do final, então a segunda epístola, ela é muito grave nesse sentido, mas não mais importante do que essa que o apóstolo Pedro nos escreve aqui, mais ou menos 65 depois de Cristo. Pedro deve ter mais ou menos 60, 65 anos, já devia ter os cabelos brancos como os meus, e agora ele é pastor, ele é presbítero com a igreja. Ele diz em 1 Pedro 5:4, falando para os presbíteros, não se sente melhor, ainda que ele se designe apóstolo. A palavra apóstolo no Novo Testamento não tem a ideia de apóstolo agora. Os apóstolos modernos, né? Os apóstolos agora, eles são heróis, são donos de igreja, eles têm toda a autoridade na igreja. Esse Pedro não. Pedro, apóstolo aqui, a palavra na língua grega, apostelo, estelo é enviado, jogado. Então, apostelo é enviado da parte de alguém. Jesus enviou, então apóstolo é alguém que foi enviado, não tem nenhuma vaidade, e ele tem simplesmente uma noção de que Deus o chamou para aquilo. O apóstolo é alguém que sabe, ele sabe que foi enviado, e Pedro sabe, e ele se torna esse homem magnífico, gente simples, e a transformação de Pedro é, para mim, a prova de que Deus pode transformar qualquer pessoa. Ele pode. Ele pode transformar qualquer homem. O pior homem de São José, que eu não quero conhecer, pode se tornar o melhor crente sobre a face da terra. Como Jesus pode fazer isso? Transformações que homem nenhum pode, Jesus pode. Quando eu era criança, na minha cidade do interior, havia uma senhora que saía de casa e ela colocava dentro de um saco de linho todos os seus utensílios da cozinha. Todas as panelas, enorme assim. Ela passava na nossa rua com aquilo na cabeça, para cima e para baixo, o dia inteiro andando com aquilo na cabeça. Um dia meu pai, eu me lembro, meu pai chamou na porta de casa, a gente morava numa casa assim que tinha uns degraus, meu pai falou assim, senhora,
Por que a senhora carrega isso aí na cabeça? Porque as pessoas querem roubar de mim. Ninguém queria roubar. Era tudo muito simples, umas latas de panelas, todas de latas de marmelada. Ninguém queria aquilo. Mas ela achou que as pessoas quisessem. Fui embora para o seminário, muitos anos depois, quando eu chego lá naquela igreja, na nossa igrejinha lá, tem uma senhora lá na frente cantando no coral. E eu olho para aquela senhora e reconheci que era a mulher que andava para todo lado com aquelas coisas na cabeça. E depois eu fui perguntar, conversar com ela, falou assim, aquilo é tudo, Jesus tirou tudo. Jesus transformou tudo. Jesus mexeu com tudo, tirou o medo, tirou o pavor, tirou a opressão, a luta da alma. E é isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. E, ainda no início, para quem o apóstolo Pedro escreve? Ele tem duas expressões aqui, eu quero me deter na segunda. A primeira é que ele escreve a forasteiros. Ele diz aos forasteiros. Em outro lugar, ele chama também de gente que foi dispersa, que era forasteira e peregrina. Peregrinos e forasteiros, duas expressões que ele usa. O forasteiro na Bíblia é alguém que está passando. Forasteiro é alguém que não é daqui, mas está aqui. Então, por que essas pessoas eram forasteiras? Em dois sentidos. Primeiro, porque já havia começado uma grande perseguição herodiana. Não era a perseguição de César ainda, não era ainda a perseguição do imperador, que começaria a partir do ano 70. Mas já havia perseguição de Herodes. Os crentes já eram perseguidos e esses crentes tinham que sair. Eles se espalharam por toda a Macedônia, pela Ásia, e Pedro então escreve, esses aqui especificamente estavam nessa região do Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, especialmente a região da Ásia, e ele escreve essa carta para eles. Eles eram forasteiros literalmente, mas em segundo lugar, eles eram forasteiros como nós somos. Nós estamos passando por aqui. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. Hoje aqui nessa cidade, mas amanhã não estaremos aqui. Nós somos gente que vai passando de um lado para o outro e que andando por aqui, às vezes podemos até ter casas aqui, ter muito lastro, mas nós não somos daqui, a gente sabe disso. É só questão de tempo, a gente chega no lar celestial. Eu gosto muito de Abraão, e Hebreus 11:8, falando que pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele deixou uma casa física, ele deixou a sua terra, e agora ele está habitando em tendas daqui para ali. Por quê? O próprio texto nos responde. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que coisa interessante. A imagem é assim, meus irmãos. Deus chama Abraão para uma terra. Ele toma posse da terra. Ele chega nela, ele pisa nela. Conquanto, concretamente, definitivamente, só os seus descendentes 400 anos depois, mas Deus fala que tudo é dele, olha para cá, é seu, olha para cá, ele sabe que aquilo ali, aquela é a sua herança, mas ele não gostou dali, ele não gostou. Se vocês olharem a história de Abraão, ele fica andando de um lado para outro, ele é um forasteiro, um cigano naquela época. E a gente diz, por que ele não firmou nada, não colocou os pés, não construiu uma cidade? Porque a Bíblia fala que de alguma forma nesse texto, já Abraão viu os fundamentos da nova cidade do céu, ele viu. E quando pela fé, diz o texto, ele viu o céu, quando ele viu aquela cidade, tudo aqui para ele perdeu sentido. Porque ele viu a cidade. O texto diz exatamente isso, porquanto aguardava a cidade que tem fundamento. A expressão aqui que tem fundamento faz contraste com as tendas que não tem fundamento. Aqui eu fico em tendas, mas eu vou para uma cidade que tem fundamentos.
E vai além o texto, da qual Deus, nessa cidade, Ele é o arquiteto e o edificador. Jesus completa isso quando Ele diz que eu vou preparar morada para vocês, casas, mansões celestiais. E quando alguém sabe do novo céu e da nova terra, desapega completamente das coisas daqui e entende o que significa peregrino e forasteiro. Você está passando por aqui. Você não é daqui. É tudo questão de tempo. Um dia nós vamos chegar na cidade que você pisa e você nunca mais vai querer sair dali. Por aqui você tanto faz morar em mansões. Há um hino do nosso Salmos e Hinos que diz, se eu morar em grutas ou casa ou num palácio, isso não faz a menor diferença para nós. Vejam, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que no final da sua vida, depois de tantos anos de ministério, mais de 40, quando chega lá no livro de Atos, a última expressão do livro de Atos diz que o apóstolo Paulo, ele morava na sua casa, mas tem uma expressão ali, entre vírgulas, que ele alugava. Era aluguel. Nem dele era. A sua própria casa era aluguel. Nunca se preocupou com isso. Que expressão maravilhosa. Na casa que ele alugava. Nem comprou, nem teve aposentadoria, nem usufruiu de nada nessa terra, mas ele sabia para onde ele estava indo e a cidade que tem fundamentos. Pedro entende isso. Pedro diz, olha, vocês estão dispersos, mas não se preocupem. Por mais pobres que sejam, por mais simples que sejam, por mais que vocês tenham lutas nessa terra, vocês estão passando por aqui. Vocês são forasteiros e são peregrinos e vocês vão morar numa cidade onde ninguém vai embora, onde ela não cede, onde nem Satanás entra. As portas, interessante que as portas ali ficam abertas. São 12 portas abertas. Eu me lembro de um novo convertido que batizei, ele falou assim, pastor, não corre o risco dessas portas abertas, do tinhoso um dia querer entrar lá. Eu falei, mas o mesmo texto diz que ele estará preso eternamente, no inferno eterno. Então não se preocupe. Ali é uma linguagem simbólica de que as portas estão abertas, mas o ladrão não entra. Fundamento sólido que nós vamos morar na eternidade. Eu faço aqui a primeira aplicação. Se você for rico ou pobre, se tiver abundância ou escassez aqui, nada disso importa. Nada disso vai fazer diferença na eternidade. O mais importante é você garantir tesouros no céu. Saber que está preparado um lugar. Se você está empregado ou não, se você é rico ou não, se você tem casa ou não, nada disso faz diferença para aquele que já viu os fundamentos da cidade como Abraão. O homem que era para ser o mais rico sobre a face da terra. Mas quando ele viu os fundamentos da cidade, pela fé, ele disse para Isaac e Jacó, diz aqui que ele chamou seus filhos e falou, olha, nada disso aqui tem sentido diante da majestade e da glória que está nos esperando lá na eternidade. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Enfim, e agora Pedro, ele vai dizer que quem são esses crentes aos quais ele está escrevendo? Eles são forasteiros, sim, mas ele agora usa 2 vezes a expressão que são eleitos. Ele usa no versículo 1, eleitos. E aí o título da mensagem 8, que eu coloquei, forasteiros, mas eleitos. Já faz diferença. Você é forasteiro, mas é escolhido. Já tem lastro eterno. E aqui no versículo 2 ele diz que eles são eleitos. E aí ele usa três não ilustrações, mas ele diz que essa eleição tem 3 fundamentos. O primeiro é que eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Faço aqui um parêntese para mostrar aos irmãos. Existem algumas religiões e seitas que não aceitam a trindade. Dizem que a Bíblia não fala em trindade. E esse texto aqui
ela não usa o texto trindade, ou triunidade da divindade, mas aqui tem a trindade. Nós seríamos muito obtusos se não encontrássemos a trindade aqui. Olha no versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, primeira pessoa da trindade, em santificação do Espírito, a terceira pessoa da trindade, e na aspersão do sangue de Jesus. Esse é um bom versículo para você usar para quem não acredita que exista Deus em três pessoas, a tridivindade, a trindade está aqui. E Pedro diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Eleição aqui, a palavra eleição é uma escolha. É exatamente o que Deus fez com Abraão quando ele estava lá na Caldeia. Deus poderia ter escolhido o sábio babilônico Hammurabi, mas não escolheu. Conterrâneo de Abrão. Deus escolheu Abrão, sem ele ter nenhum mérito. Deus escolheu Israel, sem Israel ter nenhum mérito. E eu me uno àqueles que entendem que a igreja é o Israel. Deus nos escolheu. Mais adiante, na segunda epístola, no segundo capítulo, verso 9, Pedro diz, vós sois raça eleita. 1 Pedro 2,9. Vocês foram eleitos. Raça como Israel. E eleitos, alguém que foi escolhido, sem merecimento algum, e segundo a presciência de Deus. A palavra presciência aqui é conhecimento prévio. Deus conheceu os salvos lá atrás. Em Efésios 1, 4 e 5, Paulo nos dá essa direção, quando ele diz, assim como nos escolheu nele, em Cristo, e aí ele usa a expressão, antes da fundação do mundo. Antes do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. É isso que quer dizer presciência aqui, Pedro. Pedro sabe disso. Presciência é conhecimento antecipado. Presciência é antevisão. Presciência é Deus na eternidade não só conhecer, mas Deus produzir o futuro. Deus não só conhece todas as coisas, Ele é responsável por todas as coisas. Ele coordena todas as coisas. E é isso que nós entendemos quando Pedro diz que a nossa eleição é por um conhecimento de Deus. E eleição aqui é por uma graça que nós não merecemos, porque nós somos forasteiros. O que nós fazemos com um forasteiro? Quando alguém passa na sua porta como um forasteiro, como alguém que vem de longe, hoje nem tanto, mas onde eu vivi, na minha infância, adolescência, as pessoas passavam na porta, meu pai acolhia muito. Muitas vezes eu dormia na minha cama, e quando era de manhã, eu acordava no chão. Muitas vezes, talvez dezenas de vezes. Eu estava no chão, em cima de uma colchonete, ou às vezes de um lençol, e quando eu olhava na minha cama, tinha alguém lá na minha cama. Meu pai colocava alguém lá para dormir no nosso lugar, e a gente ia para outro lugar, porque ele gostava dos forasteiros. E alguns eram muito bondosos, nunca, pela graça de Deus, alguns nos causou mal, alguns são amigos da família até hoje. Mas é difícil fazer assim com um forasteiro. Mas Pedro diz que Deus pegou esse forasteiro e elegeu para morar no céu. Não tem cidade aqui, mas tem cidade no céu. É isso que os reformadores chamavam de graça irresistível. É que Deus quer chamar alguém, e quando Deus quer chamar alguém, Deus vai chamar na história. Deus chama na história. Durante aquela história, os eleitos vão ser chamados em algum momento dela. Pode ser no início, como uma criança que se converte, ou adolescentes, ou jovens, ou pode ser no último dia de vida, que a pessoa se converte a Jesus. Ali, depois de andar sem Deus, é na história que acontece a eleição.
Quem é eleito é como um peixe fisgado. E aqui os pescadores sabem do que eu estou falando. Você pega o peixe e ele vai para debaixo da canoa, ele vai para a galhada, ele anda para todo lado, mas ele está fisgado. Na hora certa, ele vai subir, né? Eleitos segundo a presciência de Deus, e não há méritos nossos. Interessante que Paulo, em Efésios 2, 4 a 8, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 4 a 8. E olha, queridos irmãos, nós não sabemos os critérios que Deus usa para eleger alguém. Não sabemos. Não sabemos porque 80 mil pessoas, como foi falado hoje de manhã, morrem sem receber Jesus como Salvador. Os irmãos sabiam que entre 80 e 100 mil pessoas são salvas todo dia? Numa pesquisa feita por um instituto americano, entre 80 e 100 mil conversões por dia. E 80 mil pessoas morrem sem Jesus por dia. Quais os critérios? Nós não sabemos. É um mistério, não é? Mas quando eu penso nesse mistério, sabe o que eu faço, meus irmãos? Eu descanso que Deus é mais velho do que eu. Deus é mais sábio do que eu. Deus é mais amoroso do que eu. E eu tenho que descansar na soberania dele, na presciência. Eu tenho que descansar nos atos de Deus. Porque se eu for querer ser igual a Deus, se eu for entender a mente de Deus, eu seria maior do que Ele, ou igual a Ele. Então, na minha finitude, na minha pequenez, eu me ajoelho e agradeço pela minha salvação. E oro para que muitos sejam salvos, e trabalho para que mais pessoas sejam salvas. Porque não depende de mim, e nem de homem algum, a eleição. O texto diz que é segundo a presciência de Deus. A gente descansa e prega, e faz a nossa parte. O semeador da parábola, ele não sabe que tem um terreno bom ali, só. Ele joga semente em todos os lugares. E Deus, na sua graça, é que faz um terreno brotar ou não, não é? A gente descansa. A eleição não faz a gente pecar e ficar nervoso com Deus. A eleição faz a gente ser grato a Deus pela sua misericórdia para conosco. E a eleição faz a gente querer pregar desesperadamente para que pessoas sejam alvos desse grande amor de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Segundo lugar, Pedro diz, eleitos em santificação do Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Em santificação do Espírito, a ideia aqui é que a salvação, ela é feita por toda a Trindade. O Pai escolhe antes da fundação do mundo. Deus escreve o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Não existe nenhum versículo que diz que quando a pessoa se converte, Deus escreve o nome dela lá. É antes, já está lá. Só precisa subir. Só precisa ser trazido à tona. O Pai elege. E na história, o Espírito Santo é que age. Sem o Espírito Santo, não tem conversão. Não há salvação sem a atuação do Espírito Santo. Em João 18:8 diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito,
nenhuma pessoa se converte. Não há. Você pode pregar o dia inteiro para aquela pessoa. Não há conversão. Há pessoas que ouvem a palavra durante muitos e muitos anos e não se converte. E em determinado momento da vida se converte. Outros não. Eu preguei para um homem durante alguns anos. Talvez aí uns 6 anos. Ele não era convertido, mas a mulher era. E ela gostava que o pastor almoçasse na casa dela de vez em quando. E é coisa boa, viu? Faz bem, hein? É de Deus. E aí eu ia. Eu era solteiro, depois casado, a gente ia. E ela fazia geralmente carne de porco frita e com couve. Era a coisa mais gostosa do mundo. E o marido ali do lado, e eu me lembro que a primeira vez que eu tentei pregar para ele, ele me deu uma exortada que eu fiquei pequenininho. Não fale isso aqui na minha casa, me respeite. Eu fui diminuindo, mas aí eu não pedi o almoço. Eu ia, conversava devagarzinho, ele tentando, virou amigo, mas nunca permitiu que eu pregasse durante 6 anos. Alguns anos depois, eu já estava longe, eu perguntei para a filha, e o seu pai? Pastor, morreu crente. Na última semana de vida, ele mandou me chamar. Ele diz assim, minha filha, eu fiquei sempre distante de Deus, eu sempre fechei o coração, mas agora eu quero abrir o coração, tem jeito? Tem. E ela orou, e ele chorou, e ele partiu para a eternidade. Eu disse, bendito Espírito Santo de Deus, que abre o coração, que quebra a força, a resistência, que não há ninguém sobre a face da terra que possa sobrepor a sua força, ao seu poder, a sua essência. E quando a palavra de Deus é pregada e o Espírito quer usar, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Que força tem o bendito Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade. Aqui diz que no momento da conversão começa o que Pedro diz, a santificação do Espírito. Não é que o Espírito é santificado porque ele já é santo, é que o Espírito começa a santificação no eleito. O eleito, a partir da conversão, da ação do Espírito Santo, que ele recebe a Cristo como Salvador, ele começa o processo de santificação, e isso é maravilhoso, e isso não pode ser resistido. Em Romanos 8,9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o Espírito Santo que opera na salvação. Então ele opera trabalhando. Ele que vai conduzindo a palavra, ele que vai apaziguando, aplacando a ira. Ele é que vai convidando, ele que vai chamando a atenção. E até que a pessoa faz aquele convite especial de receber a Cristo, e aí o Espírito Santo vem morar na pessoa. E a partir daquele momento começa como se fosse uma escada, um processo que a Bíblia chama de santificação. Cada dia melhor. Cada dia nós vamos nos tornando pessoas melhores, mais santas, mais consagradas, mais dedicadas ao Senhor. E a prova que uma pessoa foi eleita é a sua santificação. E isso é muito, muito importante. Veja que Pedro faz um link entre eleição e santificação. Qual é a prova que uma pessoa foi eleita? A santificação. Talvez os irmãos como eu já ouviram uma expressão assim, olha, quando a gente chegar no céu, nós vamos ter 2 surpresas. Você já ouviu isso, eu já ouvi. 2 surpresas. A primeira vai ser que você vai encontrar no céu, você não vai encontrar no céu pessoas que você julgaria que deveria estar ali. Não é? Como alguém disse aqui, é como o Lutero, que deveria estar na Bíblia. Deveria estar no céu, mas não está. Alguém diz, você vai estranhar que não está. Eu até não duvido disso. Mas há uma segunda expressão que diz que você vai estranhar, que você vai encontrar no céu quem você nunca imaginaria estar no céu. Eu não concordo com isso, eu não acredito nisso. Isso não tem sentido, sabe por quê? Porque quem vai para o céu já dá sinal. Quem vai para o céu tem que ser habitado pelo Espírito Santo. Quem vai para o céu passa pelo processo da santificação. Não acredito em encontrar Dalai Lama no céu.
Não acredito em encontrar uma pessoa mundana no céu. Não acredito que uma pessoa vai para o céu sem passar pelo processo de santificação, sem a operação do Espírito Santo. Seria em vão toda a palavra. Tudo que nós ensinamos, que Jesus ensinou. Então não vai ter surpresa alguma. Você vai encontrar no céu quem já está indo para o céu. Quem já está na escadinha da santificação, porque o Espírito opera a santificação. E aqui é um termômetro para nós. Cada um precisa analisar a sua própria vida para ver se está crescendo espiritualmente, se está abandonando o pecado, se está brigando contra as inclinações. Lembra do apóstolo Paulo brigando contra o seu próprio pecado? Se está lutando em oração, se está vivendo a vida de comunhão com a igreja, com o povo de Deus, se está vencendo, se está se preocupando com o pecado, se tem um termômetro espiritual na sua mente que acusa quando você faz alguma coisa errada, se tem aquela tristeza segundo Deus que produz arrependimento, porque se não ficar triste quando peca, se não ficar triste ao fazer aquilo que é errado, então talvez o processo de eleição e santificação nem começou. O eleito sabe que é porque o Espírito Santo vai trabalhando nele, e pode ser até que ele como Pedro, né, que ele de vez em quando caia dessa escada. Pode ser que ele caiu da escada, mas não cai abaixo da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nunca um salvo perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas essa escadinha, às vezes a gente cai. E quando a gente cai, a gente faz o quê? O que Pedro fez quando ele pecou contra Jesus? Ele chorou amargamente. E na primeira vez que Jesus disse assim, olha, manda chamar os meus discípulos, e Jesus, vírgula, e a Pedro? Por que Jesus fez questão de chamar Pedro? E a Pedro? Porque Pedro é o que estava mais distante, mais doído. Talvez nem soubesse, talvez nem pensasse que Jesus o queria de novo. Chame os meus discípulos. E a Pedro? Ele também. Ele faz parte. Ele caiu. Ele fez o que é errado, mas Pedro... Vem aqui o texto que nós lemos. Pedro, em amor, é chamado para ser pastor, para voltar para Deus. Porque ninguém cai e perde a salvação. Se cair, vai de novo, levanta. Pede perdão, se arrepende, confessa, briga, chora na presença do Senhor. Sofre na presença do Senhor. Passe pela penitência espiritual, pelo jejum, pela oração. Talvez até pela disciplina. Mas depois levanta e segue, porque é assim que é o processo de santificação. E finalmente, meus irmãos, Pedro diz que nós somos eleitos para a obediência em Jesus. A segunda pessoa da Trindade está aqui. Nós somos eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Quem é eleito, obedece. No capítulo 2, versículo 8, Pedro diz que Jesus é pedra de tropeço e rocha de ofensa, e são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A eleição nos faz obedientes. A nossa intimidade com Jesus está baseado na obediência a Ele. Em João 14,15, Jesus fala, se me amais, guardais os meus mandamentos. Qual é a prova que você ama Jesus? Você guarda os mandamentos. Em João 15,10 diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Queridos irmãos, em última instância, pecado é ausência de amor. Pecado é ausência de amor. O marido que não ama sua esposa, peca contra ela. E vice-versa. Pecado é falta de amor. E quanto menos eu amo ao Senhor, mais eu peco. Porque o pecado agride a Deus. Há filhos que resolvem fazer alguma coisa para agredir o pai. Falta de amor. Pecado, em última instância, é falta de amor. Para com Deus, para com o próximo. Dificilmente a gente peca contra alguém que a gente ama. Pecado é falta de amor. É ausência de entrega. Por isso Jesus, quando Jesus vai chamar a atenção de Pedro,
E se eu fosse Jesus naquele dia ali no mar, quando Pedro vem com um barco cheinho ali, aliás, não foi nessa ocasião, foi quando Pedro viu que era o Senhor, e Pedro chegou, Jesus poderia ter pegado na garganta de Pedro e falado: Pedro, olha o que você fez, olha o que você viu e o que você fez. Mas ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Ué, quebrou a força da palavra, né? A força da disciplina. De novo, tu me amas, 3 vezes. E Pedro se entristeceu 3 vezes. Há quem diga, e eu gosto dessa interpretação, de que perguntou 3 vezes por causa das 3 negativas ali. E Pedro dá a resposta, meus irmãos, mais maravilhosa que um crente pode dar a Deus depois de pecar. Senhor, tu sabes todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Querido irmão, quando você pecar, tomara que vença o pecado. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Como um carro, você não sai e diz: hoje eu vou bater, viu? Você sai e bate, né? Eu até brinquei que quem usa aquele logomarca da ICEB, que está ali perto ali do Delcio, mostra aí, Delcio. A pombinha que a gente está oferecendo, quem usa isso no carro não bate o carro não bate, né? Não pega multa, nada. Brincadeira. Né? Se alguém recorta essa parte, eu virei um espírita. Mas quando você pecar, e se pecar, porque o pecado é o acidente, João diz que, filhinhos, essas coisas, 1 João 2, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado. E se você ficar ali rebaixado como Pedro, entristecido, no chão, quando você for conversar com Deus a próxima vez, na sua confissão, se quer algo que quebra o coração de Deus, Senhor, tu sabes todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. Eu sou pecador, mas eu te amo. Eu sou forasteiro, mas eu te amo. Eu fiz feio, mas eu te amo. E a confissão quebra a força do pecado. A confissão quebra a força do pecado. E é por isso que Jesus, fomos eleitos para a obediência. E Pedro traz à sua mente agora, meus irmãos, no finalzinho, o sangue. Por causa da aspersão do sangue de Jesus. Pedro gosta dessa expressão. Ele vai voltar a falar do sangue ainda mais adiante, por exemplo, nos versículos 18 a 21, ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E olha, meus irmãos, Pedro, diferentemente de nós, ele viu o sangue, ele viu. Pedro está em Jerusalém quando Jesus morreu, ele está. Os discípulos estão em Jerusalém. Quando a cruz foi levantada, Pedro viu o sangue. E isso nunca saiu da sua mente. E ele diz: nós somos salvos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito. Alguém que não pecou, que foi derramado por nós, e que Deus viu esse sangue antes da fundação do mundo, antes da queda, antes do lapso. Antes do homem pecar, Deus viu o sangue. E Pedro olhou para aquele sangue e diz: esse é o sangue precioso. Nós não fomos comprados por ouro ou por prata. Nada nesse mundo pode comprar a nossa salvação. Mas nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. O sangue do Senhor Jesus. E isso nunca saiu da mente de Pedro. Isso nunca tem que sair da nossa mente. Nós somos salvos pelo sangue. Nós temos que cantar a salvação mostrando o sacrifício de Cristo. Culto é a recapitulação da história da salvação. É duro quando no culto não fala da história da salvação. É duro quando a música não conta a história da salvação.
porque isso foi o que mais precioso tem aos olhos de Deus, quando Jesus morreu na cruz, e Pedro diz, nós somos eleitos pelo sangue. Os irmãos observaram aqui as 3 pessoas da Trindade trabalhando para a nossa salvação aqui? Deus elege, o Espírito Santo trabalha na nossa história, e Jesus morre na cruz para produzir a nossa salvação. A sua salvação é fruto da Trindade. Deus trabalhou muito pela nossa salvação. E agora, meus irmãos, Pedro termina, eu vou terminar como ele, dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele poderia falar isso lá no final da epístola, mas ele fala aqui, graça e paz. É uma saudação cristã. No Antigo Testamento, o judeu, quando ele encontrava o outro, ele dizia Shalom Adonai. Às vezes nem falava o Adonai para não pecar contra o nome de Deus, que ele temia, então ele dizia Shalom, paz, Shalom, Shalom. Mas no Novo Testamento não é só Shalom. Por isso o melhor cumprimento que as igrejas têm é graça e paz. Porque Pedro usa isso, Paulo usa isso, graça e paz. Porque só há paz se tiver graça. Você só tem paz interior porque Deus derramou graça sobre você. Sem a graça de Deus, nós não teríamos paz. E por causa da graça de Deus, nós temos paz com Deus. Nós podemos ver Deus face a face. Nós podemos conversar com Deus em oração. Nós podemos invocar o seu nome. Nós podemos entrar na presença dEle, qualquer hora. Ele nos atende, Ele é nosso Pai, através de Cristo. Paz com Deus, paz com os anjos, paz universal, mas também é paz com os irmãos. Quem tem a graça tem que ter paz. Tem que ter paz com os irmãos. É a paz que tem que reinar em nossos corações por causa da graça. Quem é alvo da graça de Deus não pode ter inimizade com os filhos de Deus. Tem que brigar contra isso. É ser muito orgulhoso nós não termos paz diante de um mestre tão humilde e diante de uma graça tão grande. Eu termino dizendo, aqui toda a Trindade trabalha para a nossa salvação. Deus elege, o Espírito Santo age em nós, preparando o nosso coração. O Filho derrama o seu sangue por nós, e assim a gente tem graça e a paz que ninguém pode tirar dos nossos corações. Posso orar com os irmãos? Você pode fechar os olhos e orar um pouquinho?